Bem-vindos a mais uma apresentação do Ateliê. Nós somos o Grupo 8 e vamos trazer um pouco do tema as dificuldades em integrar, aprender e brincar no ensino remoto. O nosso grupo é formado por Adria, Jade, eu, Matheus e Rislaine. Nós decidimos dar continuidade ao trabalho da primeira semana, com o teórico Freud, dando ênfase à teoria brinquedos e brincadeiras, a qual achamos fundamental no processo de formação. Para isso, vamos voltar um pouco e relembrar quem foi Freud. Freud nasceu na Alemanha em 1782. Ele era filho de um pastor protestante. Freud viveu por 70 anos e teve grandes feitos no processo que levou ao desenvolvimento da pedagogia que conhecemos hoje. Em 1816, ele fundou a sua primeira escola. Em 1826, lançou seu livro mais importante, chamado A Educação do Homem, e faleceu em 1852, pouco tempo após ter seus jardins de infância proibidos. Durante seus 70 anos de vida, Freud desenvolveu muitas teorias. Uma delas é a dos brinquedos e brincadeiras, a qual vamos falar um pouco agora. Bem, esse semestre ele foi muito esclarecedor para mim em diversos aspectos, né? Eu pude me aprofundar um pouco nos teóricos, alguns que eu não tinha conhecimento, admito. Dois principalmente, que foi o Freud para o Ateliê e o Johann na disciplina de História e Filosofia da Educação. E eu me apeguei muito a essa parte da educação afetiva, do aprender brincando, né? E como futuros pedagogos, eu acho que é extremamente necessário a gente também, portanto, brincar no processo de aprendizagem. E o Freud, ele acreditava que os brinquedos, principalmente os jogos, tinham um grande poder na formação das crianças, né? Ele acreditava que, por intermédio desses jogos, a criança ela poderia se descobrir como indivíduo e ela também dava pistas, né, para o professor poder identificar as áreas de interesse delas. Ele acreditava que durante o processo de brincar, as crianças aperfeiçoavam as habilidades que já tinham e descobriam novas habilidades. E ele também afirma que o pedagogo tem um papel fundamental nesse processo, que é o de observador. Ele acredita que o pedagogo ele tem que observar o que a criança mostra, né, durante as brincadeiras, mas sem interferir diretamente no processo. Ele acreditava que a brincadeira ela devia estar presente já desde a primeira infância, como um objeto de formação que irá acompanhar ela durante todo o seu processo de desenvolvimento, né? E cientes da importância desse brincar na aprendizagem que é facilmente implantado na sala de aula, a gente chegou à nossa questão de pesquisa, que é como que esse aprender brincando tem sido inserido no ensino remoto. E agora eu vou dar a fala para minha amiga Jade. Bom, a pandemia provocada pelo vírus da Covid-19, que chegou no Brasil, né, no início de 2020, trouxe a necessidade do isolamento social, do distanciamento entre as pessoas, e isso afetou todos os âmbitos das nossas vidas. A educação também foi atingida por esse impacto. Serviços educacionais foram suspensos, escolas, creches e universidades foram fechadas. E de início, como era algo novo, não se sabia muito bem o que se fazer, né? Porém, com o tempo, teve de se pensar em algo a ser feito. A partir daí, a estratégia usada, em sua maioria, foi o ensino remoto, as aulas online, o ambiente virtual e digital começou a fazer parte da vida dos estudantes e fez necessário um aprimoramento maior dos professores e, né, dando ênfase na educação infantil, os pais também tiveram que se reinventar, tanto com a tecnologia quanto na presença no ensino diário da criança. Ao entender que a criança aprende através de brincadeiras e jogos, surge essa problemática de como inserir isso nas aulas remotas, visto que a interação entre professores e alunos era puramente virtual. Além de que, por esse contexto de pandemia, trazer dificuldades na atenção da criança na aula, a falta de foco, a criança em casa tem mais distrações, né? Muitas vezes os pais não podem auxiliá-las, a falta de contato com crianças da mesma idade, além da piora na saúde mental, que atingiu várias crianças.
Enfim, tudo isso dificulta esse processo de aprendizagem e reafirma a necessidade de um ensino mais leve através de brincadeiras. E essas questões nos fizeram pensar sobre a importância do brincar nesse ensino remoto, que é o que nos levou à nossa pesquisa. E agora eu vou dar a fala a Adria Marcelli. Falando um pouco da metodologia, né, que o grupo usou, primeiramente a gente fez pesquisas para ter uma base maior e por meio dessas pesquisas, leituras de textos, nós criamos um questionário através da plataforma Google Forms. E esse questionário tinha o intuito de colher algumas informações com uma professora do ensino infantil em modalidade híbrida, numa turma com faixa etária de 5 anos. Esse questionário trazia para a gente algumas perguntas sobre como tem sido esse processo, né, de interligar o brincar e o aprender no ensino remoto, para que assim a gente pudesse refletir sobre o assunto juntamente com os estudos do teórico estudado na primeira semana de ateliê pelo nosso grupo, que foi Freubel. Sou Rislaine e eu vou falar um pouco das respostas da professora e um pouco do entendimento, né, das respostas da professora que trabalha atualmente, né, com o método de ensino remoto e híbrido, que uma faixa etária de 5 anos. A professora disse que para ela é extremamente importante na aprendizagem da criança implementar o brincar, que ela também trata, né, que o ensino remoto dificulta o brincar, o ato de brincar. Também mas que ela conseguiu inserir as brincadeiras e os jogos, mesmo com a dificuldade. Para ela, no ensino remoto, ela propôs brincadeiras, assim como no ensino presencial, porém, o brincar na escola com outras crianças e com a professora tem muito mais significado quando se pensa na questão da socialização. Então, a professora né, retrata aí na sua fala a importância da socialização no ato das brincadeiras, de brincar, etc. A professora também coloca aqui que os jogos que fazem relação, número, quantidade, alfabeto, bingo, entre outros, sempre utilizando materiais simples e que eles possam confeccionar junto com os responsáveis as brincadeiras que ela propôs foi um tipo mais livre que resgata brincadeiras mais antigas. Então, essas são as propostas que a professora realizou com as crianças, com suas que tem realizado. E acreditamos que as brincadeiras mais simples, com materiais mais simples, mais acessíveis, fácil de confeccionar, para que esses responsáveis possam realizá-las, né? Realizar essas atividades e que também possam, esse resgate também das brincadeiras mais antigas, é que os mesmos se sintam também motivados para estarem com as crianças e, enfim. O método escolhido pela CEMEI foi o grupo de WhatsApp para estar realizando. Os pais, alguns pais, ela disse que têm ajudado nas atividades e que as crianças, né, elas têm, algumas respondem prontamente e outras não. Vai depender da família, depende da família. Aí família que sim, famílias que não. Sobre a questão do suporte, né, da escola, sim, que a escola tem dado um suporte e sobre a questão
dos resultados obtidos com as crianças, né, para a redução das atividades que envolvem as brincadeiras, que ultimamente o retorno tem diminuído, né, independente de ser proposta brincadeira. Outras propostas também que esse retorno tem diminuído. Enfim, e que a questão da efetividade das atividades, que para ela seria uma nota 6, né, uma nota mediana, no sentido de por não ser presencial e o professor não ter um maior controle, né, sobre essa questão da execução e das atividades, sejam de brincar ou outras tarefas. Para a professora, né, em 2020 foi bem frustrante, mas que agora no ano de 2021 tem sido mais proveitoso, apesar de não estar ainda atingindo as expectativas, né, que esse assunto para ela teria palavras para escrever um livro. Enfim, é isso que isso mostra que o contato social é primordial para criar um ambiente, né, favorável ao desenvolvimento da educação, que o professor, juntamente com a escola e os pais, são essenciais. E agora, à distância, né, remotamente, que os pais responsáveis pelas crianças, eles têm um papel fundamental nessa questão da realização das atividades, para tornar o ambiente que seja atrativo, o contato e a interação do desenvolvimento dessas atividades, propondo uma interação onde a criança ela se sinta livre, ela se sinta aberta para elaborar e para aprender com muito mais facilidade, porque ela quer estar ali, ela quer brincar, ela quer interagir com a atividade proposta. No documento da CNE, número 5/2020, fala que a interação e a participação da família como elemento crucial para o mínimo possível de desenvolvimento de um ensino remoto para esse segmento, ou seja, que é primordial, é crucial, como coloca aqui, que haja esse mínimo possível de desenvolvimento de interação entre a família, entre aqueles que estão participando, dessa interação. De acordo com os resultados que obtivemos, a gente pôde notar que alguma dessas respostas se encaixa no que vimos ao longo do semestre, como, por exemplo, em psicologia, o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, onde vimos a perspectiva de Vygotsky, na qual ele afirma que o brinquedo ou o ato de brincar exerce uma enorme influência nesse desenvolvimento, onde a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal à medida em que impulsionam conceitos e processos em desenvolvimento. Essa zona, ela é basicamente a distância daquilo que a criança é capaz de fazer sozinha e aquilo que ela realiza com a ajuda de outros. A gente vê uma problemática que é a questão da socialização. É na educação infantil onde ocorre o primeiro contato das crianças com outras crianças e com outros adultos diferentes da família. É através da socialização que a criança vai aprender a lidar com as diferenças, respeitar opiniões, culturas, individualidade de cada um e lidar com o mundo. A comunicação com estranhos abre o espaço para a criança perder sua timidez, e tudo isso é importante na formação da personalidade e caráter da criança. A troca de afeto, o contato, a partilha, a empatia são exemplos dos benefícios que só a socialização, o convívio e a interação são capazes de proporcionar para um desenvolvimento infantil efetivo. Sobre tudo que escutamos, sobre a fala da professora que fizemos as perguntas e obtivemos as respostas, a questão da socialização é primordial no processo da educação das crianças. Jamais um computador, um celular ou a criança estando em casa irá substituir o ambiente escolar. Esse contato com o outro, a troca,
tanto do professor como no momento que observa, no momento que passa uma instrução, que passa uma atividade, que a criança toca um brinquedo, que a criança interage com o seu colega. Nada disso pode substituir. Além do que, sabemos que os fatores de que muitos pais e responsáveis não podem estar presentes com essas crianças, fazerem as tarefas e as atividades. Por isso que o ambiente escolar, para a questão da socialização, para a questão do aprendizado, é insubstituível. Outro aspecto que a gente avaliou bastante depois de ver os resultados da pesquisa foi a importância do espaço físico da escola para a criança, né? Às vezes pode ser uma coisa que passe batido, que parece irrelevante, mas não. O espaço físico é muito importante para a criança porque ele serve como base, né, para essas experiências, para convivência, para socialização, para interações, né? Na escola que a criança vai gerar suas primeiras interações. É por isso que é garantido por lei que a criança tem o direito de ir para a escola. E avaliando também os resultados de desempenho durante o ensino remoto, a gente percebeu assim a falta que estar dentro do espaço escolar faz para as crianças, porque impossibilita muitas das atividades, né? Por exemplo, o brincar, ele fica muito mais difícil no ensino remoto. Por mais que os professores usem de ferramentas e tal, é, a escola, o espaço, os brinquedos, o parquinho, tudo isso influencia positivamente, né, nesse processo. Inclusive, essa é uma das maiores críticas, não a única, porque são muitas, a esse processo de ensino remoto, principalmente na educação infantil, né, que ele não proporciona um ambiente adequado de formação de uma criança. A criança, ela precisa do contato, ela precisa das interações, ela precisa do brincar, que embora os professores tentem, né, de maneira muito árdua, inclusive, implementar, é quase impossível. A gente faz o que pode, mas não é o adequado. Não ajuda plenamente no processo de formação da criança. Bom, a Maria Montessori, em sua obra Mente Absorvente, ela enfatiza justamente a importância de se ter um ambiente que seja interessante, chamativo, que a criança ela possa contribuir para a sua construção. A educadora ela fala, né, do espaço da sala de aula. Esse espaço ele necessita proporcionar à criança liberdade para que essa criança ela possa atuar em seu objeto de ação, que no caso do ambiente online remoto é quase inviável criar um ambiente totalmente voltado nesse sentido, tanto na socialização com as outras crianças, quanto em montar uma sala, pensando as cadeiras, as mesas, os, os brinquedos, se seja pedagógico ou não, e tudo voltado para um ambiente totalmente adequado e que em casa isso principalmente para as classes menos favorecidas é totalmente inviável. Por sabermos que a educação infantil é totalmente interativa, afetiva e sociável, como nós vimos, a aprendizagem e desenvolvimento acontecem através do toque, desse contato pessoal, né? Nas interações e relações com professores, amigos e o mundo que os cerca. Então, tem sido um trabalho extremamente cansativo dos professores na educação infantil. É triste para eles ver as crianças sem poder tocá-las, sendo que essa é a faixa etária que mais necessita de contato, de colo, de estar juntos. Essas crianças ainda não se acostumaram a ter a tia, né, ou os amiguinhos sendo vistos pela tela de um computador ou de um celular. Muitas dessas crianças não sabem nem ligar o microfone, não sabem nem usar essa tecnologia, acabam falando com ele desligado quando a professora faz alguma pergunta ou algo do tipo, e aí, assim não são ouvidas, né? Acabam ficando frustradas até. Isso também ocorre com os adultos, né? Devido à falta de formação que alguns professores têm. Muitos estão tendo que aprender sozinhos, assim, se virar na prática mesmo, sem ter alguém disponível em casa para ajudar nessa conexão da aula virtual.
na execução de atividades, entre outras coisas. E normalmente acaba que essas aulas remotas de educação infantil acabam sendo bem curtas, né? Tem curta duração, às vezes não passando até de meia hora. Esse contato, né, que já é de longe, ser tão curto, acaba sendo pior ainda para as crianças e até mesmo para os professores. Mas se a gente analisar o lado do professor, que professor ou professora vai conseguir prender a atenção de crianças pequenas por mais tempo do que isso na frente de uma tela? Sem falar que muitas crianças, muitas famílias não têm nem acesso à internet.